Saudade de vocês, gente. Muita saudade. Nós vamos começar, então, com a nossa meditação. E lembrando, então, a dedicação que a gente faz dessa meditação. E, se possível, a gente manter a atenção na nossa respiração, para perceber como anda esse movimento, esse ritmo, e dedicar para que todas aquelas pessoas que precisam possam ter lucidez nesse momento e possam superar os obstáculos que estão vivendo. Coisa. Depois a gente troca.
Então, a gente vai retornando. Conseguiram estudar um pouquinho na terça-feira, que a gente não teve encontro? Um pouquinho. Sim. Sim, eu assisti novamente umas aulas. E aí, está fazendo sentido, Mara? Tá fazendo sentido, sim, né? Mas, claro, muitas dessas coisas a gente tinha visto, mas daí tem outros ali no meio que a gente, como que já tivesse esquecido até, né? Porque é complexo, né? Essa Uhum. questão aí da água, do fogo, dessa intermediação da madeira. Ah, é bem bonito. Uhum. A gente começa, inclusive, a questionar se o reino da água era o melhor reino, né? Que a gente já tinha chegado a essa votação. Agora a gente começa a avaliar assim, olha, mas tem... Aí o bom é que vai ter um momento que a gente vai olhar e vai dizer assim, mas é um organismo só, na verdade, né? Essas funções, essas separações, elas se dão até por uma forma sistêmica, né? Mas a gente vai ver que esse conjunto, né? Essa criação humana, ela é uma criação muito significativa, humana, animal, né? E com o tempo a gente vai ver que olhar todos os fenômenos dessa forma. E aí daí que fica bonito, porque daí a gente vê a própria natureza, como ela se desenvolve, como que a humanidade também percorre esses ciclos, né? E então a gente vai ver as ascensões e quedas, assim como a gente vê as ascensões, a gente vê as quedas. Naquele encontro de quinta-feira à noite também, né? Eu lembrei quantos Big Bangs, né? Quantas vezes já houve esse processo em que a gente deixou de existir e retornar, né? Enquanto humanidade, enquanto Terra. Então é um eterno não sabemos, né? Mas ao mesmo tempo tem uma lógica, né? A própria forma como a gente vai lidando com a natureza, né? A gente vai lidando de uma forma que a gente não leva em conta que os recursos são esgotáveis, né? A gente imagina assim que dá para a gente causar o alvoroço que a gente quiser na Terra e isso fica bem. Então é como se nós estivéssemos assim um yang subindo assim. E eu dei esse exemplo naquele dia. E nós não estamos levando em conta que daqui a pouco a gente tem um escape desse, né? E o escape é os fenômenos que vão gerar o colapso do sistema. Então, uma vez perguntado, né, o Krenak sobre a preocupação que ele tinha com a natureza, né? Aí o Krenak respondeu que ele disse assim, olha, a minha preocupação é com os seres humanos. A natureza, ela tem um poder de regeneração muito grande, né? Já os seres humanos, eles caminham, eles estão mirando um caminho que é difícil, né? E as relações estão cada vez mais complexas, né? E isso tudo faz parte desse contexto que a gente está vendo aqui. A importância, né, da gente fazer essa passagem dos nossos empreendimentos de uma maneira equilibrada, né? Percebendo os impactos que geram os empreendimentos, são as decisões que a gente toma, né? A importância da gente fazer elas com cautela, assim, com calma, né? Com presença, né? E então esse reino da madeira, ele lembra isso, assim, tanto que a madeira é isso, é uma expansão, né? Só que ela precisa ser uma expansão equilibrada, né? Então a gente acorda pela manhã, depois de uma certa idade a gente já não pode sair correndo para fazer algo rapidamente, a gente percebe que precisa de um tempinho para as coisas se estabilizarem, se acalmarem, para depois o nosso movimento ocorrer.
e a gente tentar o máximo possível nesse movimento, né, ter uma harmonia, né, com os outros seres, com o meio, né, porque às vezes a gente acorda num ritmo, quer imprimir aquele ritmo e as outras pessoas não estão naquele ritmo. Então a gente muitas vezes perde a paciência, e essa perda de paciência pode nos levar a ter raiva, a ter ira, a ter cólera, né? Ter essas manifestações que não vão fazer bem para a gente. Então, dito isso, assim, nós paramos em que ponto aquele dia? Quem é que estava bem atento, assim, né? Para mim, a gente teria parado no ponto 2 da parte de fisiopatologia, terminado o ponto 2, se não me engano. É isso? Aí eu começaria no ponto. A última fala que eu tenho aqui, deixa eu ver. Inchaço abdominal. Deixa eu ver. Tá, a última aula era Reino da Madeira, aula 29, né? Isso. Página 49, item 4, fazer massagem no trajeto do canal do estômago. Tarará. Depois falou sobre inchaço abdominal. Neiguan. Daí deu algumas dicas. Deixa eu ver a página 49, onde é que tá aqui. Uhum. Então, eu acho que eu falei sobre o controlar a drenagem e a dispersão da energia. Então, a próxima parte seria a influência do sentimento, a parte 5, é isso? Isso, parte 4 foi falado. Agora continua a parte 5. Então, aqui o Dr. Padilha diz assim, o ponto 5 da fisiopatologia, ele vai falar da influência do sentimento. Então, como visto anteriormente, a afetação do sentimento pode causar danos ao órgão, e nesse caso, um transtorno de humor mantido no sentido de irascibilidade, de tristeza, posto que a função do fígado é expandir e se mover. Ele pode estancar o sopro do fígado e produzir dor no peito, dor no hipocôndrio e alterações do humor no sentido da cólera. Esse ponto é um ponto que a gente bate e comenta muito, assim, né? Quando essa condução, né, da água em direção, do movimento da água em direção ao fogo, ela não ocorre de maneira harmônica, né? Nós vamos ter aqui o que? Uma série de manifestações físicas, mas que caminham junto com os aspectos emocionais. Então, quando a gente se percebe muito irritado por qualquer motivo, sem paciência, explodindo em qualquer situação que ocorra, né? A gente pode perceber que vai ter essa inter-relação direta, né, com a energia do fígado. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que me pediu umas dicas e ela disse assim que ela estava sentindo, né, ela estava muito irritadíssima, muito preocupada com a situação, com o futuro, né, a situação da pandemia. Ele tem uma pequena empresa, né? E ele disse que ato contínuo e simultaneamente, né? Ele de um tempo para cá, a cada refeição ele sente inchaço abdominal e agora se manifestou um acúfeno, um zumbido. E aí eu perguntei se era no ouvido, daí ele me disse não, é um acúfeno na cabeça. Eu sinto lá dentro aquele som o tempo inteiro. E aí a gente foi desenvolvendo, né? Ele tem uma situação de ter hepatite, né? Então manifestações muito claras, assim, né? E eu percebi ele com a tez assim um pouco mais avermelhada do que sempre, né? E ele me disse que tem andado muito irritado, assim, né? Ele tem se incomodado com as coisas. Ele disse: eu tô
saindo dos grupos de WhatsApp, porque lá eu vejo aquelas conversas, eu fico muito irritado. Parece que as pessoas não se dão conta do que estão escrevendo. Essas coisas que todos nós, de alguma forma, às vezes a gente tem, assim, do tipo, tá, mas que assunto é esse? Né? Por que que... Então, ali é uma manifestação muito clara, assim, desse aspecto, né? Então, embora os exames dele, ele fez recentemente, os exames, o TGO, TGP, que medem ali o comportamento do fígado, estivessem bons. Mas esse aspecto emocional gerando, ligado à irritação, enfim, gerando transtornos alimentares, né, inchaço, gerando esse zumbido, né, e quando ele diz, né, eu sinto na cabeça, ele não conhece de medicina chinesa, ele vai com a mão, vai ruir, né? Então, assim, muito significativo, né? Esses elementos que ele nos traz, né? Então, bem localizado nesse aspecto que a gente está vendo aqui, né? Então, ele tem, claramente, quando ele diz e fala desse som que está dentro da cabeça, né? Ele está com esses escapes, né? O pulso dele estava bem, né? Mas um pouco porque ele também, o momento que ele acalma é o momento que ele vem para a casa dele, que fica aqui. Então, quando ele vem para cá, para ele é assim como desligar. Daí ele disse, eu desligo, inclusive o celular, e já decidi à noite eu não atendo cliente, no final de semana não atendo cliente. Então, ele percebeu, né, esses gatilhos, assim. Um outro dado bem importante, assim, né, o horário que ele acorda. Tá? Ele tem um horário, na madrugada, que ele acorda muito preocupado. Inclusive, eu sugeri a ele que anotasse as coisas para não... E quando tu passa para o papel durante a noite, tu não fica com aquilo ali elaborando, porque à noite os assuntos, eles têm uma potencialização. Quando a gente meio que acorda, assim, às vezes um sonho, alguma coisa assim, e a gente vai lembrar de coisas que precisa fazer, que às vezes são muito simples, né? Pagar a conta da internet no outro dia. Mas, então, tu dizer, mas e se eu me esquecer? E aí eu começo assim, mas será que eu já não paguei? Daí, depois, será que eu tenho dinheiro na conta para pagar? Como é que eu vou fazer? E ali fica, durante a noite, é um pouco um bardo, assim, porque um bardo no sentido, não sabe direito se está acordado, se está dormindo, e aquilo fica. Então, eu sugeri para ele anotar e no dia seguinte observar o que ele estava pensando. Que geralmente a gente, quando anota, no dia seguinte, vai observar aquilo que estava atormentando o sonho, a gente vê que era uma dimensão muito grande que estava sendo dada e o assunto era tão pequeno como esse. Pagar a conta era só entrar hoje em dia pelo telefone e fazer o pagamento. E aí ele me disse isso, assim, olha, o meu horário que eu acordo é 3 horas da manhã. Então, finalzinho ali onde a energia do fígado teve em plenitude, né? Então, esses elementos assim que nos vêm associados, eles vão permitindo que a gente perceba, né, o que está acontecendo. Então, vocês notam que ali não é tratar o digestivo dele, né? O ponto central ali do tratamento, é claro que se trata pontos específicos do digestivo, mas o ponto central é ajudar para que o shen, o psiquismo da pessoa, se acalme, né? Então, nesses casos, assim, né? 7 de coração, que é o ponto terra do coração, né? Eu estou falando, introduzindo essas questões de pontos também, porque eu sei que, como objeto de estudo para vocês, falar de um caso e não dar um encerramento para aquilo fica meio assim, mas e aí como é que a gente vai fazer? Naturalmente vai ruir. Posso te interromper um pouquinho? Assim,
Só dando um passo atrás, como é que a gente conseguiria entender no ciclo de geração ali, mãe, filho, neto, a madeira atacando a terra? Porque é isso que está acontecendo, né? O neto atacando o vô ou a avó. É isso? Na verdade, a terra é neta da madeira. A terra, Filha do fogo. filha do fogo. Neta da madeira, filha do fogo. O fogo é filho da madeira. Sim. Mas sempre a gente vai, aí nesse caso, o aspecto digestivo, né? Mas o aspecto digestivo não está restrito à terra, né? Embora a terra seja estômago e baço. Nos processos metabólicos, né? O intestino delgado, que é acoplado do coração, ele tem uma grande função ali nas suas velocidades, né? De separar os nutrientes, absorver os nutrientes. Então, o processo digestório vai envolver todos os reinos, inclusive o reino da água, porque é o momento de excretar aquela água, o excedente, né, do turvo, ele também vai fazer parte do processo digestório. O reino do metal também vai ter, a partir do acoplado do pulmão, e o próprio pulmão, de certa forma, mas o acoplado do pulmão diretamente, porque ele é o intestino grosso, e ele ainda vai fazer absorção de água, né? Naquele 80, 90 centímetros de extensão. Então, quando a gente fala no digestório, a gente pode pensar no reino da terra como principal, mas é importante a gente lembrar que o digestório ele vai estar envolvido com todos os órgãos, né? Com todos os reinos. Então, nesse caso, é um momento, um reino da madeira desregulado, ele não vai conseguir fazer o papel dentro do ciclo geracional de regular a terra. Então, o vô é aquele que regula, né? É aquele que olha para as circunstâncias e já passou por aquilo, portanto, já sabe aonde vai dar. Então, ele consegue trazer a sabedoria para o neto, né? Então, é assim que acontece. E aproveitando que tu estava começando a falar de pontos, eu até mesmo aquele texto que tu me enviou, mas eu li em outros livros algumas sugestões de tratamento e eles citam sempre não, né? Mas às vezes em tratamentos, enfim, de qualquer síndrome, ponturar P1, ponturar F13, né? Que é bem essa dor dos hipocôndrios. Como é que funciona? Eu não sei, eu não me recordo se tu já falou sobre isso. Essa questão dessa puntura nessa região aqui de P1, P2, F14, por exemplo, né? Fígado 14 aqui em cima das costelas. Porque o Paulo aqui, né? Quando a gente olha aqui, o Paulo, até por, acho que responsabilidade, ele sempre diz que a puntura não é muito indicada, enfim. Mas e como é que é? A gente puntura ou não puntura? Ou puntura superficial? O pulmão 1, eu aprendi assim na escola e sempre faço, como nós temos ali o canal unitário com baço pâncreas, né? Eu punturo o 9 de baço pâncreas e massageio o pulmão. Tá? Então, eu massageio na pessoa o pulmão 1 e manipulo, né? Eu potencializo a agulha lá no baço pâncreas 9. Então, não é indicado essa puntura nesse local aqui. Essa puntura não é indicada. Os demais, falou em F14, F13, todos são possíveis de punturar. A questão é que
aqui nessa região, né, tu tem ela fica, a membrana ali, ela é muito estreita, então tu pode ter uma perfuração ali do pulmão. Então, eu não aprendi a não punturar. Eu não vi no texto que eu te mandei se eles indicavam o pulmão em alguma situação. Mas ele era muito... Eu te mandei porque tu fizeste aquela pergunta no encontro sobre a questão do ciclo, né? E eu vou... Na verdade, aquele texto eu quero trazer ele para cá. Eu só antecipei, né? Porque tu fizeste a pergunta sobre o ciclo menstrual e a relação com o reino da madeira. Então, eu te mandei ele. Agora, ele faz uma abordagem muito específica, assim, né? Aqui, a gente, na verdade, sempre vai entender a lógica de multifatoriais, né? Nós vamos olhar vários contextos, né? A gente vai olhar o conjunto, o ser como um todo, né? Então, às vezes, quando vem uma questão específica, eles indicam ali vários ressonadores para aquilo. Mas a gente, em geral, vai estar vendo o ser... a nossa anamnese, ela faz uma abordagem geral, e aí a gente faz seleções de ressonadores que são os mais apropriados para aquela circunstância. Não, perfeito. Eu acho até bem bom, assim, eu vou dar meu depoimento, assim, nessa questão de menstruação. Eu até fiz aquela pergunta porque, às vezes, eu venho daquele outro curso que eu faço com uma visão que eu considero muito boa, mas, às vezes, que ela estreita um pouco, porque eles dão protocolos, né? Então, por exemplo, se fala da estagnação do sangue, aquela aula que tu deu sobre ciclo menstrual foi ótima, né? Mas eles dão uma visão assim de tratamento. Mas o meu depoimento é assim, que desde que eu fiz a acupuntura contigo e depois aprendi a punturar uns pontos, eu era uma pessoa que tinha cólicas, tinha sangramento grande, depois descobri que tinha um pólipo, que tenho pequenos miomas, então assim, tinha toda uma questão física já, né? E eu nunca mais tive isso. Na verdade, hoje as minhas menstruações são tranquilíssimas e eu me punturo toda semana, às vezes a cada 2, 3 dias, BP6 e vasoconcepção 6. E o meu ciclo é sempre na lua nova, é assim, uma bênção assim na minha vida foi essa puntura. E F3 também, né? Principalmente quando é a estação de usar. Então, muito bom assim a explicação. Eu estava falando dos ressonadores, né? Então, ali, Bairuí, né? 20 de Tomai, né? 7 de Coração, 12 de Renmai, né? O 12 trabalhando esse aspecto, né, do centro mesmo, né? Nem tanto pelo processo digestório. Que mais que foi? 36 de estômago, porque o 36 ele na estação agora, né, no inverno, ele regula o sangue, né? Então, ali, naturalmente, nessa regulação, a gente, né, ajuda no processo de armazenamento, estocagem do sangue e distribuição que é feito pelo fígado, embora não seja um ressonador do canal de fígado. Mas poderia, sim, dependendo das outras variáveis, a gente poderia utilizar ele tivesse, por exemplo, ali uma situação concreta nos exames em que aparecesse algum sinal de alguma falta de característica errada que o fígado esteja, aí nós poderíamos trabalhar o próprio BP4, né? 4 do vaso pâncreas, né? Porque ele é nessa função assim de adaptação, né, de produzir na pessoa, né,
um relaxamento no ponto de ela entender que está tudo certo, que a gente deve confiar, que a gente deve se adaptar às novas circunstâncias. Para ter uma ideia, o 4 de baço pâncreas ele é indicado, inclusive, para a cirrose hepática, mas ali não foi o caso. Estou trazendo esses ressonadores assim, mas o central é a gente acalmar a pessoa, acalmar ela, trazer a noção de que com calma, com paciência, ela vai superar as dificuldades que ela está passando. Então, nesse caso, assim, o 7 de coração, o 12 de Rei Maia e o Baihui para tirar esse excedente, assim, essa manifestação de escape, né? E já é um bom tratamento. O Baihui também tem um sentido, às vezes, ele também tem um sentido de conexão com o celeste. Vocês imaginam, é o ressonador do ponto mais alto, né, do nosso organismo. Então, ele naturalmente ele vai fazer essa comunicação com o celeste. Muitas Juca, vezes quando isso... Sim. pode concluir. Daí. Quer que eu pergunte? Tá. Sobre o C7, eu tenho dificuldade de ponturar. Se tu pudesse dar algumas instruções sobre técnica para conseguir fazer a pontura no C7. Ele se a gente puntura diretamente nele, ele é muito dolorido aqui. Muito dolorido. Aqui nós temos um conjunto, né, de terminações aqui, né? Essa parte ela é muito delicada aqui. Na verdade, a gente tem o túnel, né, do carpo e ela dói muito. Então, a gente procura entrar pelo 5 de D, que está entre o tendão aqui e a fíbula, né? E a gente entra por aqui assim, ó, lateralmente, e vem até esse ponto. Daí, quando a agulha passou aqui entre o tendão e o osso, ela vai tranquilamente até o fim. E quando a puntura é bem sucedida, a pessoa vai relatar que correu a energia até a ponta do dedinho. Né? E ela relata bem no trajeto do canal, assim. A pessoa muitas vezes não estudou, a maioria não estudou, mas ela deu um choquezinho, né? Correu dessa forma. Quando a gente retomar mais presencial, né? Aí nós vamos ter que treinar bastante, né? Porque a puntura é muito treino também. A gente não que a gente vá se permitir assim ir errando nas outras pessoas, né? Mas com o tempo a gente ganha uma confiança dos trajetos, de como a agulha se comporta. Tem ressonadores, por exemplo, que eu, depois de 11 anos punturando, 12, né? Eu incluí a parte de estágio, tem ressonadores que eu automaticamente já peço para a pessoa puxar o ar durante a puntura. Assim, puxo o ar. Daí é uma forma dela tirar a atenção daquele local. Aí a gente puntura. Enquanto ela está puxando, puntura. Tem um paciente que agora ele puxa o ar para todas as agulhas. Às vezes eu estou indo com o dedo para ver onde vai ser a puntura, tentando localizar o ponto. Eu boto o dedo ali. Eu digo, não, só estou localizando. Aí ele descontrola um pouco a respiração. Mas ele era uma pessoa, por exemplo, que na primeira 5 sessões, na perna esquerda, ele era colocar uma agulha e ele levantava a perna inteira e ficava com um tremor, assim. Né? Ele era exatamente nessa perna que ele teve um acidente, né? E ele tem ali tá desregulado ali as funções, né? Então ele estava inclusive andando com uma bengala, né? E então nas primeiras vezes assim, daí eu aprendi que tinha que ter uma técnica com ele.
Então, a técnica era, eu sugeri ali naqueles ressonadores da perna, que era onde ele levantava, assim, e inclusive, no colocar, eu já estava preparado para que, se ele fosse levantar a perna, eu tenho que tirar a mão imediatamente. Porque se eu ficar ali com a agulha e ele levantar a perna, vai ficar pior a situação. Então, essa posição de vocês conhecerem as pessoas e saberem que tem reações e que vocês vão ter que estar preparados para isso. Assim como a moxa numa criança ou em alguém muito jovem, a gente vai deixar o nosso dedo mínimo sobre o corpo da pessoa para que, se ela levantar, a gente levantar junto a moxa e não queimar a pessoa. Nesses casos de pessoas que têm reações, e elas são reações involuntárias, né? Em geral, são involuntárias. Porque nós estamos mexendo, né? A gente está trabalhando ali com energia. Quando a gente trabalha com energia, tem coisas imprevisíveis. Então, a gente tem que estar... Então, essa mão leve, que está ao mesmo tempo firme para colocar a agulha, mas leve para retirar, se a pessoa tiver uma reação, ela é importante para não machucar a pessoa e a gente, eventualmente, também pode ocorrer isso. Teve uma paciente que teve porque ela, com a pandemia, ela precisou se estabelecer fora daqui, né? Mas ela se tratava com um mestre chamado Liu, em São Paulo. E ela, ao ponturar ela, e ela dizia assim, fica tranquilo que vai acontecer isso. Ponturava ela se levantava, sentava assim, assim, né? E aí, deitava. Aí, mas sempre acontece, diz ela, sempre acontece isso. Não se preocupa, mas é porque eu sei que, na verdade, a acupuntura é a única coisa que me coloca me traz para um centro, me traz para uma melhora significativa. Então, se tu topar, eu sempre vou ter essa reação. É complicado para quem está, mas se tu topar e continuar, tá, para mim seria ótimo. Então, mas com o tempo, depois de algumas sessões, ela também já manifestou muito menos ela não conseguia explicar direito, mas era como se... e ela não sentia dor. Não era dor. Ela sentia como se a energia desse um empurrão nela, assim, que ela... né? Uma coisa grande, assim. Então, nas primeiras vezes eu fiquei um pouco assustado. Depois foi tranquilo. O que eu acabei fazendo foi não colocar mais ninguém no mesmo horário com ela. Porque se tivesse outra pessoa ali, era estranho, assim, de explicar, né? Porque a outra pessoa, o que ele está fazendo, né? Que a pessoa... eu aqui fiz um som baixinho, né? Mas o som dela era alto, assim, né? E deitava de volta. Então, deixava passar uns minutos e voltava. É uma coisa... E não tinha nada de, segundo ela, assim, nada anormal, nada que fosse de um, de, um, de um outro plano. Ela disse que era a própria energia dela que se manifestava daquela maneira. Na sequência, então, o Dr. Padilha vai falar no ponto 6 aqui, manter controle sobre os músculos e tendões. Essa parte é bem importante, porque a gente diz assim que o reino da madeira no reino da madeira a gente vai ter o mestre dos músculos e tendões. O reino da madeira corresponde, além do fígado e da vesícula, aos músculos e tendões. Então aqui ele explica, quando essa função se altera, surgem espasmos, tremores, né? O tremor, esse vento da energia celeste do fígado, cãibras musculares, cãibras, muita gente vai chegar para vocês relatando cãibras. Cãibras noturnas, cãibras em determinadas circunstâncias, circunstâncias específicas, né? As pessoas vão nos falar, olha, quando eu
estou dirigindo, daqui a pouco surge uma cãibra. Mas a maioria aqui são já as pessoas acima de 50 anos, a maioria. E geralmente noturno, se a pessoa acordar com uma cãibra e aquilo ser muito chato para ela. Então, endurecimento dos músculos nas extremidades, tendinites, dores musculares. Olha só, aqui então ele explica, ó, sintomas produzidos pela falta de flexibilidade da madeira, rigidez, espasticidade e contratura. Então aqui, eu não sei se ele explica nessa parte aqui, mas é fundamentalmente a partir da circunstância que se o fígado ele é o responsável, né, por essa distribuição, esse armazenamento, a estocagem, né, do sangue. Então, quando eu tenho um sangue que não está, um fígado que não está atuando da maneira que deveria atuar, ele está estagnado, ele está em plenitude, escapando e não cumprindo com a função, eu não vou ter aqui os músculos e tendões e as demais partes do corpo, mas os músculos e tendões, por essa flexibilidade que eles precisam ter, eu não vou nutrir eles. Né? E eu não nutrindo eles, eu vou acabar tendo essas situações de cãibra, tremores, né? Espasmos, né? Endurecimento dos músculos nas extremidades. E, consequentemente, quando eu não tenho um tendão flexível, um músculo flexível, eu vou gerar leves rompimentos ou até grandes rompimentos. Como ele não está flexível, ele vai ser como um elástico desgastado. Então, ele vai estar mais propício às tendinites aqui. Então, aqui nós já estamos falando não só das dores, né? A gente está vendo aqui que ele, como ele não está com a sua elasticidade, com a sua capacidade plena, ele vai gerar machucados, fraturas leves ali, ou até grandes, né? Dependendo do processo. Então, aqui ele continua, né? Sintomas produzidos pela falta de flexibilidade da madeira. Então, aqui a gente passa a entender essa relação que é feita no fígado, vesícula, músculo, tendão. A energia do fígado se manifesta nas unhas. Olha que interessante. Unhas fortes e elásticas nos indicam que a energia da madeira é adequada. Unhas débeis, quebradiças, frágeis e deformadas implicam alteração do reino mutante da madeira. Os mais antigos lembram, e eu talvez tenha falado para o grupo novo aqui, né? Uma dermato, né? A doutora Ivone, hein? A doutora Ivone, ela mora em Canela e atende uma vez por mês aqui em Porto Alegre. Eu, seguido, indico pessoas para irem nela, né? Pessoas que estão preocupadas com questões de uma mancha na pele, estou com tais, minha pele está daquela forma. Enfim. E aí todas me deram um retorno, eu digo todas porque eu realmente não consultei com ela pessoalmente, mas todos dizem que enquanto a pessoa chega lá e ela está falando, ela olha as unhas. Ela pede para tirar a meia, ela olha a unha do pé, ela olha a unha da mão. E ela faz o diagnóstico dela a partir das unhas. Então, a unha, a característica, enfim, ela faz. É óbvio que ela não leva em conta só o aspecto da madeira, né? Mas ela, com certeza, ali ela vê como é que está a nutrição do organismo, né? Porque se a gente pensar assim, a nutrição, não no sentido do que nós comemos, algo específico do que a gente come, mas se aquilo que é digerido,
ele está sendo bem recebido pelo processo digestivo como um todo, e se ele está nutrindo efetivamente todas as partes do corpo. Então, não é que um juízo diz, ela não entrava por essa linha, está comendo uma coisa que ela olhava esse aspecto geral. Quer dizer, existe uma nutrição que não está sendo adequada, não está sendo processada adequadamente, e com isso está gerando essas deficiências. E uma coisa também que me chamou a atenção, naquilo que ela prescreve para as pessoas, né? Invariavelmente ela prescreve o leite de magnésio, e ela faz uma solução que é com gotas de limão, né? E carvão ativado. Ela sugere lá um tanto de tempo, e depois, localmente, ela tem lá pomadas específicas, se a pessoa está com uma micose, se a pessoa está com... Mas ela trabalhava a purificação, né? Ela trabalhava o magnésio, ele tem milhares de funções no organismo, mas ela naturalmente entende que hoje os nossos alimentos, principalmente os verdes escuros, eles são carentes de magnésio, e o magnésio ajuda em, né, muitas coisas, desde regulação da pressão, ajuda no sono, o magnésio ajuda no humor, né? Então, o magnésio, ele vai, em casos de oxalato de cálcio, da formação dos cálculos renais por oxalato de cálcio, o magnésio vai atuar na dissolução. Então, não estou fazendo propaganda aqui do magnésio, mas eu estou dando um caso para vocês onde uma pessoa, a partir da questão das unhas, eu acho que a Tati teve com ela recentemente, não, Tati, não me lembro a relação que a Tatiana Feijó fez com... Tu tá aí, Tati? Pode contar qual foi a relação que tu tinha feito com a doutora Ivone Rim? Eu não me lembro. Como assim, a relação? Eu já tinha conversado com ela há 20 anos atrás. E aí agora eu fui de novo, né? Sim. E aí ela mandou exatamente fazer esse... Agora eu fui por causa de unha mesmo. E ela mandou fazer o leite de magnésia com gotinhas de limão, sabe, que é o citrato de magnésio. E mandou também tomar o carvão, mandou tomar, que ela sempre manda a vitamina, a levedura de cerveja, né? E também, e aí ela mandou passar pomadas, tudo. Ela disse que o fungo, ele vai se acostumar, o organismo, com medicamento. Então, tem que estar sempre trocando. Alternar. Tem que se acostumar, porque é assim. Mas nessa vez foi isso. A outra vez foi por causa da rosácea. Aí ela me mandou ir há 20 anos atrás, ela me mandou ir aí no caminho do meio. É isso mesmo, que foi uma curiosidade que tu tinha. Né, que ela botou na receita o endereço do caminho do meio. Ela botou na receita, atrás da receita. E aí ela perguntou assim, tu conhece o Alfredo Avelini? Eu disse, eu acho que eu conheço. Ela disse, então aqui, Alfredo Avelini, estrada caminho do meio, tal. Aí tu vai lá. Demorou 20 anos para eu chegar lá, né?
Eu coloquei na Muito internet legal. aqui, tem cloreto de magnésio e tem leite de magnésia. Qual a diferença? Eu vi que um deles é laxante. É o leite de magnésio, ele tem essa característica de ser laxante também. Mas é a forma que ele é processado. Então, tem o leite de magnésio que ela indica é porque ele é menos... as pessoas gostam mais do leite de magnésio do que o cloreto de magnésio. O cloreto é aquele que é retirado principalmente do sal marinho, né? E então ele fica uma água salgada, assim, né? Então as pessoas não são muito afinadas, mas o que tem mais poder é o cloreto. Depois tem aqueles que são feitos em cápsula. Uhum. Por favor. O cloreto, ele é um sal, né, que a gente dilui na água e ele é amargo, ele é muito amargo. Né? Então, a pessoa tem que diluir na água e deixar, guardar na geladeira e ir tomando um pouquinho cada dia. Ou em cápsulas, né? Também tem cápsulas. Mas eu acho que o leite magnésio, assim como ela manda, é mais palatável, como se diz mesmo. Uhum. E ele, isso que a Marjorie disse, né? Muitas pessoas relatam esse conteúdo laxativo, assim, né? Mas é uma adaptação do organismo. Então, isso pode ocorrer no primeiro momento. Na sequência, nas doses, né, que são indicadas, ele passa a ficar bem, assim, não gera mais diarreia, enfim. Mas a gente saiu, assim, um pouquinho, né? Saiu, mas dentro aqui do contexto, né? A energia do fígado se manifesta nas unhas, né? E agora vem o ponto 8. O fígado se reflete... Oi? Juca, Sim? desculpa te interromper, mas só para não passar. Essa questão geral de que se manifesta nas unhas, né? Mas a gente, no geral, pelo menos é o que eu imagino, que eu vejo, né? Tem diferença das unhas das mãos e das unhas dos pés, né? Geralmente as unhas dos pés são mais duras, mais fortes, menos flexíveis que a da mão. Até pelas questões de estar muito mais expostas da mão e tal. E aí, não sei, eu sei que fica difícil assim, mas o que seria um flexível adequado, mas não demais, e também, porque tu falou duro e flexível, difícil de compreender o que seria, né? Porque daí parece até que em certo grau é contraditório. E saber assim, ó, se as unhas do pé, elas é meio que uma normalidade, vamos dizer, que elas, por estarem menos expostas, elas sejam realmente mais duras e menos flexíveis que a da mão? Assim, eu não sou um especialista em unhas, né? A leitura, eu mesmo já tive uma situação, um tempo que eu tinha uma das unhas que ela tinha um crescimento normal, assim. Como é que é o crescimento, né? A gente mais ou menos se conhece, assim, então a gente sabe o quanto ela... Então o crescimento dela estava normal. Eu, semanalmente, até pela minha atribuição, pela minha função, eu tenho que cortar, porque às vezes eu vou estar atendendo, eu estava mexendo na terra, daqui a pouco eu olho as minhas unhas, elas estão... Então o aspecto de crescimento, para mim, ela estava normal, mas ela tinha sempre que ela crescia um pouquinho, ela quebrava no mesmo lugar. Aí eu levei um tempo até lembrar que uma vez eu esmaguei, agora não estou nem... esse dedo aqui, eu esmaguei na porta do carro. E na época eu tive que retirar a parte da unha. Então ali tinha uma fragilidade, então eu vi, não está relacionado ao reino da madeira. Mas o que ocorre é a pessoa vai nos relatar, assim, minhas unhas quebram, não tem, né? Estou sempre quebrando as unhas, né? Então aí nós temos um indicador. O termo que ele usou aqui é assim, unhas fortes e elásticas, né? Então a nossa unha teoricamente ela teria que
ser possível, né, a gente tocar violão, fazer coisas, enfim, e ela não quebrar facilmente. Eu acho que tem aqui é isso que eu disse para vocês, assim, eu nunca foi uma coisa que eu me debrucei a olhar assim profundamente. Mas os pés, as unhas dos pés, elas, até para nós aqui que somos obrigados a cobrir os pés e durante muitos meses do ano, do ano em função do frio, enfim, elas são mais propensas a fungos, né, pelo fechamento mesmo, né? A gente às vezes passa um dia com uma meia, ao caminhar a gente umedece os pés e aquela meia fica úmida, gela os pés na sequência porque a meia está úmida, está molhada, e a gente fica porque, né? Então muitas vezes, né, eu indico, né, para as pessoas que elas têm uma meia, elas saem e elas precisam caminhar para chegar até o seu local de trabalho, que levem uma outra meia para chegar no local, né? Às vezes o relato de pé frio é um relato muito disso, assim. A pessoa se movimenta e daqui a pouco passa o dia com uma meia úmida, ela vai gelar o pé, né? Mas o fato é que fica um ambiente muito mais propenso a fungos, né? Porque é isso, né? Quanto as das mãos, elas são unhas mais expostas, né? Como você disse, a gente tá, as mãos a gente não dificilmente passa um dia com luvas ou dorme com luvas, né? Se alguém for mais conhecedor, assim, pode opinar aí também. Teia, eu não sei, eu acho que ali falasse unha dura e elástica, mas eu acho que não é a questão que ele coloca, é forte. O forte não quer dizer exatamente dura. Pensei que a Tati ia falar mais, eu ia fugir aqui para pegar um chá. Então, na sequência, ele diz assim, o fígado se reflete nos olhos e controla a visão. Aqui ele vai explicar, né? Ele vai explicar essa questão da visão e o fato de se refletir nos olhos um pouco melhor. No olho, afloram a energia de todos os órgãos. Então, ele já começa dizendo, no olho, aflora a energia de todos os órgãos. Assim, a íris, que é a parte colorida do nosso olho, corresponde ao rim. Olha aí. Então, primeiro ele diz que o fígado se reflete nos olhos e controla a visão. Mas ele vai falar desses outros órgãos, né? E vão ter relação com os olhos. A pupila, que é essa parte que a gente nervoso, ela fica grande. Quando a gente está num estado tranquilo, fica pequena. Ou quando a gente está num estado de muita tensão e feliz mesmo, ela cresce. Em outros estados, ela fica menor, né? Corresponde à energia do fígado. Ela é regulável, a pupila. Olha só de novo aqui. Nós temos ali a íris fixa, né? E corresponde ao rim, mas ao mesmo tempo aquela parte do olho que ela regula, que ela sobe, desce, que ela cresce, aliás, que ela cresce, que ela reduz, ela é a característica do reino da madeira, essa característica de flexibilidade, de vento, de mobilidade. Então ela vai se corresponder com a energia do fígado. Já a esclerótica, que é aquela parte branca do olho, né, depende da energia do pulmão. Muito interessante, né? Então, a gente lembra também que a cor do reino do metal é o branco, né? E aqui ele vai ter essa correspondência. Os ângulos dos olhos dependem da energia do coração, assim como a expressão da mirada.
esse aspecto do ângulo, né? Muitas vezes, eu me recordo, até hoje eu peguei alguns casos, assim, mas eu tinha um caso mais que serve bem como exemplo aqui, era um menino que tinha isso, assim, ele tinha um desvio de uma das vistas, né? Ele tinha passado por poucas e boas, né? Ele é adolescente, assim. E então nós estamos dizendo, né? Energia do coração. Então o tratamento para ele não era um tratamento de ressonadores apenas locais, também locais, agulhas locais, mas atuava também nesse aspecto do Shen dele, né? Ele teria um N ressonadores, mas era um pouco essa característica. E ele foi assim, poucas sessões, e foi bem interessante. Eu não me recordo o diagnóstico que ele tinha. Eu vou até recuperar a ficha dele para lembrar que diagnóstico ele tinha do oculista, assim, né? Mas eu sei que não estava resolvendo, e aí ele precisou, parece que falavam em cirurgia, alguma coisa assim. E aí a acupuntura, né, ajudou ele. Juca? As pálpebras. Sim. Juca, quando tu fala ângulo do olho, tu tá falando, por exemplo, de estrabismo? Quando os olhos não vão os dois na mesma direção, um deles vai em direção contrária ao outro? Ou o ângulo é outra questão? Só para esclarecer. Eu acho que tem um pouco isso, o estrabismo é uma característica dessas aqui. Já as pálpebras dependem da energia do bafo. Então, as pálpebras vão ter essa relação com o bafo. Então, nós estamos vendo aqui o quê? Estamos vendo que chegou praticamente todos os reinos, né? Então, além de controlar a função do músculo ciliar, que é aquele anel de músculo na camada, no meio do olho ali, o qual forma a íris, a visão depende da energia da madeira, portanto, se a função da madeira se altera, há diminuição da acuidade visual, visão borrada e cegueira noturna. Se há excesso de fogo no fígado, aparecem as conjuntivites, olhos vermelhos, inchados, doloridos, lacrimejantes. Então, aqui a gente viu vários aspectos, né? Mas o ponto central é que realmente o fígado controla a visão, né? E o que acontece com o tempo, né? É a gente ter que usar óculos, né? Mas é muito comum, né? O organismo vai perecendo, né? E a gente não é só a energia do fígado que vai reduzindo, né? A energia essencial do rim. Juca. Tenha bondade. Oi, Juca. Sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Boa noite. Boa eu não noite. estou ouvindo. Deixa eu tirar o fone aqui, eu acho que... Agora deu. A questão dos olhos, a catarata, ela está relacionada... Estaria relacionada em qual dessas questões aqui? A catarata. Eu acho que ela estaria nessa parte... Eu não sei tecnicamente, né? Mas eu penso que ela tem relação aqui com as pálpebras, né? Principalmente. Mas tem uma característica que eu acho que alguém poderia tentar descrever melhor, assim, aquela membrana que forma a catarata, ela é formada por quê, será? Ela tá eu acho que ela tá mais na íris, né, Juca? Eu acho que seria mais uma questão de rim.
Normalmente é quando a pessoa, ou né, com a idade, que aí eu acho que a gente poderia ligar bem com a questão de rim, ou quando a pessoa sofre algum acidente com o olho, ou mesmo até faz uma outra operação, há essa reação dos olhos de criar uma cicatriz e no futuro tu ter uma catarata. Como a minha guria tem problema de olhos e eu relaciono bastante com o fígado, eu gosto de estudar. E é bem assim, eu li essa semana ainda, bem interessante, porque ela vinha se queixando, ela está em home office, né? Então ela fica muito no computador e no quarto mais escuro. Aí quando ela desce para a sala, que está claro, ela sentia uma certa fobia à luz. E aí naquele dia eu tinha lido que essa dificuldade da pupila trabalhar com a intensidade da luz e do escuro, ela fazer o movimento, né, de dilatar e contrair, é função do fígado, né? E aí eu disse para ela, você tem que te ligar, né? Porque isso é bem a função do fígado. Mas aí, aproveitando, eu vou te fazer uma pergunta também. Eu tenho vários amigos, até homens, atletas, e eu tenho 2 ou 3 amigos atletas, e eles criaram aquela pelezinha na esclerótica. Aí eu fiquei tentando fazer a relação. Será que eles exageraram? Um deles até foi Iron Man. Será que eles exageraram no uso da energia do pulmão? Porque achei tão coincidência, todo homem atleta e que nada, corre, não sei o que, ali pelos 50 anos ter essa pelezinha assim, não, achei que não devia ser coincidência, né? Será que exagerou o pulmão, o uso da energia? Muito aeróbico, né? Esses Ironman. É um desgaste geral, né, da energia, né? Um exagero, mas achei interessante, assim. Eu acho que seria um bom estudo de caso, assim, a gente tentar identificar, né? Eu não saberia, assim. Eu teria que, na verdade, fazer uma avaliação geral, né? Sempre a gente precisa avaliar todos os aspectos para tentar ver por onde que surgiu as manifestações patológicas, né? Então, nesse caso, eu nunca vi, assim, essa situação e essa associação, né? Não tive. Mas eu olharia um geral, assim, né? Juca, penso que... Bem, eu acabei de olhar aqui essa questão da Carla, eu acabei de olhar no livro do Maciocia, nos diagnósticos, a parte do olho, e é calor. O calor e umidade que geram essa pitirigem aí nos olhos. E vai formar catarata? A catarata eu não li ainda aqui, porque eu estava prestando atenção e olhei aqui. Aquela mas tem eu posso, sim, o que tu está falando é a pitirigem, né? Aquela membrana que fica no canto do olho, né? Mas eu não sei, eu vou olhar agora, depois eu posto para vocês. Até eu tinha ficado devendo isso mesmo há um tempo, que tem as fotos ali no livro do Maciocia ali, todos os canais praticamente passam ali pelos olhos, né? Mas, então, tá, o canto é coração, né? O canto é coração, tá? Então tem calor e umidade ali, essa pitirigem. E daí eu olho ali, eu vou dar uma investigada até o final da aula, vou ver se eu respondo, tá? Vou pegar até o livro, que fica mais fácil que olhar em PDF. A minha dúvida seria relacionante a uma cegueira, né? A pessoa ficar cega em cirurgia, né? Tem vários casos assim. Eu tenho um caso de uma madrinha da Fabiane, que ela teve hepatite, né? E fez aquele tratamento agressivo da hepatite, e agora ela começou a perder a visão e está completamente cega, né? Então a indicação é uma cirurgia para corrigir, né? E a causa é a catarata, né? Então, não sei se já teve ou já atendeu algum caso assim de pessoa perder a visão em função
função do problema da catarata, né? Tem como reverter essa condição? Essa é a minha pergunta. Eu não tratei nunca catarata, eu tratei minha vizinha que teve glaucoma. E aí eu fiz com abertura de vasos maravilhosos e pontos de bexiga e vesícula biliar. Tá, então, deixa eu ver aqui. De repente a gente iria no mesmo caminho, né? Calor no canal, né? Que está gerando. O glaucoma já é a pressão, né, do olho. Mas a catarata é seguido, assim, viu, Alfredo? E aí tem os próprios ressonadores que eu não tive nenhum caso em que a pessoa caminhou para perda de visão, né? Mas eram pessoas em fases iniciais, né? Então, tem um bom resultado, pontos locais mesmo, os ressonadores locais dos olhos, né? Eles vão ter E, aliás, esses ressonadores locais, eles são também muito um de vesícula, um de bexiga, aqui eu acho que é um extra, né, bem em cima da sobrancelha. Yin Yao. Esse extra bem em cima da sobrancelha, né? Né? E um bem abaixo aqui da pálpebra, nessa parte mais vazia. Então, ali sim, mas as pessoas em geral é muito difícil que elas venham para a acupuntura em função da questão dos olhos. Com o tempo, eu tenho pessoas que já dizem, olha, minha visão está um pouco embaçada, assim, eu estou com alguns sintomas, né? Eu estou enxergando cada vez menos. Aí esses ressonadores locais, eles têm um poder, assim, né? Eles, principalmente pessoas idosas, né? De ajudar elas a ter um prolongamento, né? Da capacidade de visão, assim, de enxergar as coisas, discriminar as coisas. Então, os pontos locais, eles são importantes. Assim. Eu posso ler aqui o que eu achei do Machocha? Diz assim, tem a vermelhidão nos cantos dos olhos sempre indica calor, que pode ser externo ou interno, e por plenitude ou por vazio. A invasão de vento-calor externo pode provocar vermelhidão no canto dos olhos. O calor por plenitude de vários órgãos pode provocar vermelhidão nos cantos dos olhos. Calor no pulmão normalmente provoca vermelhidão no canto interno. No coração, provoca no canto externo. E o fogo do fígado, uma vermelhidão em qualquer um dos cantos. O calor por vazio, originado da deficiência de Yin, pode provocar vermelhidão e secura em qualquer um dos cantos dos olhos. Isso pode ser decorrente da deficiência de Yin de vários órgãos, em especial pulmões, coração, fígado e rins. Umidade e calor também pode provocar vermelhidão de qualquer um dos cantos, acompanhada de secreção pegajosa e amarelada do olho. A vermelhidão que começa no canto interno dos olhos e se estende em direção ao centro indica uma patologia dos vasos Chao Mai, Yin e Yang, e os dois, os Keomai. Cantos dos olhos pálidos são decorrentes de deficiência de sangue do fígado e do coração, ou deficiência de Yang do baço e dos rins. Para uma descrição... Tá. Mas, enfim... Então, é calor, né? Calor e umidade, né? Pode ser em qualquer um desses dos canais, porque todos esses passam pelo olho, né? Pulmão, coração, fígado, rim, tudo chega lá.
E calor, umidade pode ser por plenitude ou por vazio, né? Aí vai depender da... Então, eu acho que a pitirígise, que a Carla falou lá, o canto do olho, eu acho também que se tem a ver que são pessoas que praticam exercício físico, que ele é muito pesado, que estão até lesando os tendões, pode ter, né? Ser uma expressão de um enfraquecimento e daí de uma entrada de calor e umidade. Enfraquecimento do canal do fígado e daí se gera uma fleuma, né? Porque é uma fleuma pitirígise, eu acho. Porque é uma membrana, né, que se cria e tem que ser retirada. E é bem dolorido. Né? Então, isso é o que tem no Machote. Depois eu vou pesquisar se ele tem alguma... Esse livro aqui, ó, a fisiologia patologia dos fluidos, pode ser que tenha isso da catarata. Eu vou dar uma investigada. Obrigada, Silvana. Muito bom. Mas, Juca, eu não achei esse ponto que tu falaste aqui embaixo. É um de estômago? Qual que é esse aqui? É um ponto extra? Aqui embaixo. Aqui eu não me lembro. Mas eu não achei. Esse no meio da sobrancelha, tudo bem. Ele é um ressonador do estômago. É 4. É um de estômago, então. É um de estômago. E é aqui, né? É abaixo da... É mais aqui, assim, né? Porque é capaz de ponturar a pessoa... É capaz de ponturar a pessoa e deixar a pessoa roxa. Não deixa, não? Assim? Aqui, ó. Deixa eu ver onde que tu tá. Aqui. Agora é mais para eu... pra cima. Bem pertinho do olho. Ah, aqui pois embaixo então... é aqui onde se formam as olheiras. Pois é, e aqui não tem perigo de deixar a pessoa parecendo que levou um tapa na cara. Olha. Não, porque raramente, né? Porque o meu pai, ele tá com uma catarata, ele já operou um olho e tá com outro olho bem avançado e não tá podendo se operar por causa da pandemia e tá perdendo toda a visão. E às vezes eu punturo ele, né? Que ele tá com várias questões, assim. Mas eu não quero deixar o velho roxo, né? E também eu vejo assim, como colocar essa agulha, né? De maneira a não machucar o olho da pessoa, né? Também, super perigoso, parece, assim, não sei. Ah, lateral! Eu tenho esse medo também da questão de... Lateral, a agulha nessa posição. Tá. Sempre lateral, então. Porque ali, essas com raras exceções, né, elas são culturas que tem essa estrutura do olho aqui, do crânio, ela é muito superficial. Então, tu não tem como botar uma agulha nesse sentido aqui, até porque ela vai ficar caindo e pode gerar dor. Então, a gente tem que ter um local de assentamento da agulha. A pessoa está deitada e eu assento ela naquela posição. Essas do interior aqui eu coloco sempre aproveitando a estrutura da sobrancelha, porque às vezes a pessoa fala alguma coisa e ela também mexe, né? E é bem superficial. Bem superficial. Quando a gente vai fazer essa puntura de todos esses 4, no mínimo esses 4 ressonadores, na ficha a gente desenha um olhozinho, né? E faz para lembrar, né? Dessas punturas, né? Eu faço um olhozinho e 4 pontinhos, né? Nessas extremidades dos olhos, né? Mas teria muito assim, né? Para olhar assim. Eu pessoalmente não sou assim como as unhas, né? A questão dos olhos e as suas diferentes enfermidades, assim, eu nunca lidei muito com isso, na verdade. Eu fui
tive essa sorte, assim, né, de precisar. Mas eu fui prescrito quando eu tinha 15, 16 anos, que eu tinha que usar óculos. E eu achei aquilo era um grau muito pequeno. E eu não segui, assim. Daí, só agora que esse ano é que eu senti que para letras pequenas, assim, tipo embalagem de supermercado, bula, essas coisas, eu digo, mas tinha que ir para uma luz muito forte, assim, um lugar muito iluminado e prestar muita atenção para conseguir ler. Aí que eu fui procurar esse recurso. Então, tive essa sorte, né, de pegar o 53, só agora 52 para 53, só agora eu precisar ter esse contato, né? Mas por hoje eu acho que a gente fica por aqui, né? Porque a gente precisa entrar num novo item, assim, a gente precisaria, deixa eu ver que horas. Já está 7h26, se alguém quiser falar mais um pouquinho, alguma coisa, alguma pergunta que eu possa ajudar. Então, a gente se despede. Quem não até terça-feira às 19h30, né? Isso. Gente. Boa noite. Terça. Boa noite. Bom domingo. Boa noite. Sábado. Boa noite. Beijo para todos. Tchau.